Oi turma, bom dia, estamos ao vivo pela Rádio Conexão FM 87.5. Eu sou o Diogo Setolin, você já me conhece, todos os dias estamos aqui, sempre junto com você, na melhor programação da Rádio Conexão FM. São 11 horas e 54 minutos, sexta-feira, dia 11 de julho. E hoje o assunto é mais que especial, gente. Isso mesmo, hoje o assunto é mapa astral. E você que está chegando aí e está com dúvida, já manda para nós, pode ser o nosso WhatsApp, é o 981424763, o WhatsApp da Conexão FM. Ou aqui na live mesmo, ó, já pergunta, participa, porque a Miriam Flos Garcia, perdão Miriam, obrigado por me corrigir aí, está aqui para solucionar as suas questões. Então, você tem dúvidas sobre mapa astral, a Miriam Flos Garcia está aqui para nos ajudar. Inclusive, teve gente que mandou, né, no direct aí a data de nascimento, e então aqui ficou o mapa completo. E algumas pessoas que estão chegando agora aí, já teve, a Ivete já mandou no nosso WhatsApp aqui, a gente vai fazer na corrida aí, né? Então, participe conosco, você tem dúvida, mande bala. Quero dar um oi. Miriam, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. Gratidão pelo convite aí. Maravilha. E hoje vamos desvendar o mapa astral aí individual aí. E é bacana esse aí, tá. Olha, tem gente que morre de medo, inclusive, disso aí, mas não é para ter medo não, né, Miriam? Não, até porque o mapa, ele revela uma imagem do céu. Então, assim, a partir desse momento a gente vai sim entender o que a pessoa tem ali, mas as escolhas sempre são individuais. Então, não tem muito que a pessoa ter medo do que tem no mapa, né? E isso que é o interessante, é isso aí, gente, até para Miriam, para a gente desmistificar, né, a situação toda, como é que é o mapa astral? O que é isso, Miriam? Então, a gente vai começando do começo, do início, para quem não entende nada mesmo, não sabe o que é. A gente pega os dados da pessoa que são únicos e individuais. Por quê? Porque é o dia que ela escolheu nascer, o mês, o ano, a hora, o minuto, a cidade, o estado, o país. Então, a partir desses dados, a gente faz a longitude, latitude, né, o local que ela estava e a imagem do céu que representa a vida dela na Terra. Então, é como se a gente tivesse um guia. Sabe aquela história que a gente pede tanto para Deus, se a gente tivesse como saber os caminhos da nossa vida e poder fazer as melhores escolhas? Então, esse é o mapa astral. Esse é, tá. Então, tá aí, gente, a solução, né, a dica, a orientação. Sabe que uma coisa que eu percebi também, que as pessoas às vezes dizem, mas será que eu posso viver mais ou viver menos, sofrer mais ou sofrer menos na vida? Pois é, se a gente tem o nosso mapa em mãos, a gente pode fazer essas escolhas mais assertivas, então a gente pode acertar mais. Como é que eu vou te dizer? São caminhos, são dicas, então a gente vai alinhando. E assim, entendendo que a gente tem tendências a algumas coisas, a gente pode escolher melhorar. Se a gente sabe que a gente tem tendência a engordar, por exemplo, o que a gente pode fazer para melhorar? Né? Se a gente tem tendência a sofrer de algum problema de saúde, que não exatamente a gente está sentindo que vai ter problema de saúde, mas quando a gente olha no mapa, a gente sabe e a gente já começa a se precaver antes, ter esse cuidado antes, né? É um dos exemplos. Perfeito. Eu botei na foto aqui, na live, quem está na live está podendo assistir conosco aí, gente. O que é, né, o mapa astral, vou botar agora de maneira maior, para o pessoal entender aí, né. Dá uma explicada aí o que seria então esse símbolo aí, Miriam. Então, primeiramente, eu coloco os dados da pessoa aqui, nessa plataforma que calcula para mim. Antigamente tinha que calcular manualmente, né, hoje em dia já fica mais prático, mais fácil. Então, eu coloco os dados da pessoa, a hora que ela me disse que nasceu, enfim, geralmente tá lá na certidão de nascimento, a hora certinha. É muito difícil que alguém não saiba a hora ou não tenha a hora na data de nascimento, né? E se não tiver, tem formas de chegar até lá, e o local que a pessoa nasceu. A partir do momento que a gente faz isso, aqui aparece essa imagem, eu consigo já lançar essa imagem, né, prontinha. Então, essas imagens, esses dados aqui, que são... Então, que eu consigo identificar, né, trazer as informações de toda a vida dela, tá? Toda, desde a infância, antes da infância, enfim, hoje em dia já consigo ver nessa imagem aqui também sobre o sistema familiar dela, é bem bacana também. Vê que aí sim, não tem como esconder nada. Né? Mas assim, são tendências, tá? Não, o mapa ele não vai dizer é assim e acabou. São tendências. Então a pessoa, desde que nasceu, né, enfim, antes de nascer, tem escolhas, né? A gente tem o livre-arbítrio até que, né? Tem livre-arbítrio até que. Então, assim,
todos os signos, eles têm o lado positivo, o lado negativo, o yin, yang, que a gente fala, né? Todos, o lado que pode escolher para um lado, para o outro, que a gente diz, né? Então, assim, são tendências positivas e tendências nem tanto, tendências mais fortes ou não tanto. Então, assim, através dessa imagem a gente traz as tendências, tanto que já aconteceu, porque a astrologia é baseada no passado, é baseada naqueles pontos, o que já aconteceu, né? Então, assim, a partir disso ali a gente consegue entender o que pode acontecer também, ou o que já aconteceu, né? Perfeito. Miriam, uma dúvida que surge, assim, e até meio natural, né? A questão do horóscopo, tá? Envolve também o mapa astral? É parecido? É perto? Não é? O que a gente pode falar aí? Porque tem muita gente que se baseia no horóscopo. A gente mesmo, deixa eu te contar uma curiosidade aí. A gente bota de manhã e na parte da tarde também é horóscopo que a gente vai sempre colocando atualizado durante o dia, né? E as pessoas às vezes não ouvem e eles pedem, manda pra mim horóscopo aí, tu acredita nisso? E a pessoa se baseia, viu? Tu sabe que eu me peguei astróloga muito antes de ser astróloga, né? Porque era louca que gostava de ler o horóscopo lá no jornalzinho. E lia signos de todos pra semana inteira. Nem era pro dia, era pra semana, né? Porque o jornal sai uma vez por semana, né? Sim. E assim, lia todos e me identificava com todos. Todos o que acontecia de todo mundo lá, né? Dos signos de todo mundo. Mas a gente realmente conhece só um signo da gente, né? Mas a gente não é só um, né? Meu Deus. A gente não é só um. A gente tá vendo que aqui, nessa imagem, vocês conseguem ver a imagem maior, talvez ali. Deixa que eu vou botar aqui. Botei. Tá vendo que tem todos os signos em volta dessa mandala? Então, se tem todos os signos aqui, é porque a gente é todos eles. Claro que alguns mais fortes, principalmente aquele que todo mundo conhece, que eu não conheço ninguém que não saiba, desde as pessoas mais velhas até pessoas, meninas, crianças novas, já sabem quais são seus signos, né? Que é onde o Sol estava. Que esse foi o que foi liberado para a população no modo geral. E o resto da astrologia, ela foi meio que deturbada, né? Foi meio que botada como medos, né? Então, inclusive, a Igreja Católica, que eu nasci em berço, né, de Igreja Católica, foi realmente assustador, que isso não era de Deus, né? Mas se Deus criou os planetas, criou tudo, criou as estrelas, né? E assim, uma coisa que a Igreja Católica que me pegou muito forte é porque eu nasci na comunidade de 3 reis. E o que os 3 reis são? Eles não foram guiados por uma estrela? Então eles são os astrólogos da Bíblia, né? Então, assim, é através dessas imagens aqui, né? Que, por exemplo, aqui, o Sol, que todo mundo conhece, né? Que é o que seria a data. Então, ele é fortemente aparente, né? Que as pessoas conhecem pela data. Que aquele dia é o dia no caso aqui, de peixes. Mas ele não é só peixes, nessa pessoa que tem aqui, por exemplo. Certo. Já tem mais um signo aqui, porque está muito próximo. É como se a gente sentisse o vizinho já cutucando, né? Encostadinho na gente, uma parede encostando na gente, né? E aí, pra gente explicar para o pessoal, tudo isso vai influenciando na nossa personalidade. Exato. Por isso que a gente não é só um signo. Por isso que o horóscopo ele funciona até certo ponto, né? Sim. Porque ele fala de um signo, geralmente, né? O horóscopo é trazido signo a signo, né? Perfeito, então, ele vai falar de um signo. Mas ele é um signo como se fosse por completo, por inteiro. Mas a gente não é só um. Então a gente ajuda, tipo, auxilia alguma parte, mas tem partes que talvez não vai auxiliar. Sim. Então é correto dizer, Miriam, que se a pessoa, vamos supor, vou usar o de câncer. O de câncer ele é uma pessoa muito emotiva e não sei o quê, e tem uns que já não. Quer dizer que ele está já chegando no vizinho aí, está pegando a irradiação do outro signo. Pode ser, mas vamos dar um exemplo assim. A pessoa nasceu na mesma data com a outra. Uma é muito emotiva, a outra não. Aí quando a gente abre o mapa aqui, por exemplo, vai ter planetas aqui junto, com esse Sol, por exemplo. Aí vai ter influência de mais do que um aqui. Porque não é só o vizinho que vai estar aqui, pode ser que tenha planetas aqui encostando. Sim. E aí essa influência desses planetas vão trazer outras características de outros signos. E aí isso vai influenciar muito na forma dela ser, principalmente se for no caso emotiva, por exemplo. É verdade, né? Deixa eu dar um oi para quem está na live aí, gente. Oi, obrigado por participarem conosco. Marcelo Flores, já conhecemos, né? Marcelo Flores é meu irmão. Teu irmão? A Marta, também tua irmã? É, minha mãe. Tua mãe é Marta. Oi, Marta. A Solange de Lima, a Cleide Helena também conosco, Nayara Paioncelli, dando um oi, a Solange de Lima ali, o Maicon Santos Mantovani participando aí. Gente, quem está chegando, dá um oizinho aí. A live está fervendo com um assunto hoje especial, que é sobre mapa astral. Isso aí é um assunto aí que eu também sou fã, me chama a atenção demais. E eu tô louco, eu já dei a minha data aí também, né? Eu já
Vou pegar umas palhinhas aí do que os astros revelam para mim, né? Exato. E, gente, então, Miriam, vamos com a moça que mandou mensagem aí sobre a data dela, que ela pediu para ti. Então, para o pessoal entender, né? Eu já tenho um mapa dela aberto, na verdade estou usando ele como exemplo aqui, né? Para o pessoal que já estava acompanhando. Ela me fez uma pergunta em um assunto específico, então é legal porque eu vou olhar algum ponto específico. Não quer dizer que seja um ponto apenas no mapa, são mais do que um, mas um em específico que ela me pediu, tá? Então, assim, eu não sei se ela tá na live ou não sei se ela tá acompanhando ao vivo com a gente ou não. Qual é o primeiro nome dela? É Luciana. Vou ver depois. Então, o assunto que ela me pediu é sobre a área de família, enfim. E aí eu olho aqui o mapa e trago, digamos assim, sobre o assunto, justamente pra gente não ficar aqui, porque o mapa vai falar da vida inteira, então, né, 2 horas às vezes não é o suficiente pra gente conversar todo, né, geralmente em atendimento, quando eu apresento um mapa completo, às vezes 2 horas não é o suficiente. Então, imagina falar aqui ao vivo que é 1 hora, nem 1 hora, não tem como, né. Então, assim, sobre o assunto específico, né, essa pessoa aqui que me pediu, a Luciana, o entendimento que eu busco aqui no mapa, que ela me pediu de família, enfim, casamento, eu venho buscar aqui no mapa os assuntos, então, referentes ao casamento. Mas ela precisa entender também que ela precisa se conhecer antes de estar com alguém, né? Porque quando a gente vai casar com alguém, ou independente, a gente precisa estar primeiro inteiro, né? Sem dúvida. Pra gente estar primeiro se conhecendo, para depois, digamos assim, estar junto numa parceria no casamento, né? Na sociedade. Que casamento é uma sociedade, queira ou não queira, né? Estar junto com alguém sempre, né? E aqui, ó, como ela tem a área do casamento aqui, que é diferente, isso eu vou deixar bem claro, tá? A área de casamento é diferente de namoro. Então, quando a pessoa começa a namorar lá, se conhecer, né? Conhecer a pessoa, não é a mesma área do casamento. Por isso que as pessoas dizem, ai, mas o meu marido, minha esposa mudou depois que casou. Sim, gente, porque muda a posição do que antes do namoro, do que se conhecer. Então, é bem importante a gente saber como é o namoro, como vai ser o namoro na nossa vida e como é o casamento. E outra coisa, a gente pode ser assim para o nosso parceiro, parceira, ou o parceiro pode ser assim pra gente, tá? Então, aqui, em relação ao casamento especificamente, tá? Não a namoro. Essa pessoa, ela vai querer muito liberdade. Vai querer se sentir livre dentro desse casamento. Um casamento com muita verdade também, tá? Outra questão é... Esse ano está ativado, tá? Esse 2024 até março de 2025 até março de 2026, realmente a área do casamento dela está ativada. Então, é como se o foco dela estivesse maior para esse ano. Como se ela pudesse realmente expandir dentro do casamento, dentro dessa parceria, né? Então, eles teriam uma conexão muito forte em relação à fé, sabedoria. Eu não estou falando de religião aqui, tá? Fé não tem nada a ver com religião. É o que a pessoa acredita, tá? Então, independente da religião, essa conexão pode ser tão forte assim que a pessoa pode achar até que não é nem daqui. Que já veio até de outras encarnações, se a pessoa acredita ou não, tá? Que essa é uma conexão de alma, tá? Então, essa sensação eles podem sim ter, ou ela, né, a Luciana ter pelo companheiro, pelo sócio aqui, enfim, o marido, enfim, como a outra pessoa ter por ela, tá? Então, o cônjuge aqui sente essa conexão muito forte. Então, assim, vão gostar de viajar junto, vão gostar de ter uma filosofia de vida, os dois, dependendo do que os outros sejam, do que a família dela foi, ou como ela trouxe esse berço, porque a gente traz muito aquela questão do que as nossas famílias viveram para um casamento. E aqui, no caso, eles vão criar a forma deles, vão ser da forma deles, única, né? E essa conexão é forte. Então, assim, se é sobre isso que ela gostaria de saber, tem essa conexão, eles vão ter essa conexão. O cuidado, que tudo tem sempre, né? Eu disse, o lado positivo e o negativo, porque a gente sempre tem os dois lados, a escolha é nossa. O lado, digamos assim, não tão positivo aqui, é que pode sim ter uma sinceridade de um tamanho, que eu digo assim, ó, que chega a ser o tal do sincericídio.
que é quando a sinceridade passa do limite e dói. Sabe? As palavras são facadas de verdades na vida do outro, sabe? Então, assim, cuidado com isso. Por que eu tô trazendo aqui como alerta? Sabendo disso, o que a gente pode fazer? No caso aqui, desse mapa, gastar energia, fazer atividade física, se movimentar. Está num nível de estresse alto, vai se movimentar. Não conversa nesse momento. Não deixe de bater papo nessa hora. Vai dar uma volta. Vai pra academia. Porque, exatamente, porque as verdades elas vão ser ditas nuas e cruas de uma maneira tão forte que é melhor a gente se afastar. Que é melhor a gente dar uma volta, caminhar, sair, entendeu? Vê como é bom, né? Gente, caiu a live aí. Espera um pouquinho que eu já vou ligar de novo aqui. Segura as pontas. Enquanto quem está no FM aí pode participar conosco, gente, né? Através do nosso WhatsApp, sem problema nenhum. Tá bom? Quem está na live aí já vai voltar. Aqui o negócio é jogo rápido, não tem mistério. Né? A gente está falando com a Miriam Flos Garcia. Até no fim eu vou mandar isso aí, desculpe. O sobrenome alemão é um pouco desafiador. E gente, sabe qual é que é o negócio aí? É mapa astral, né? A gente está falando aí. Até para desmistificar, porque tem muita gente que está tem um certo preconceito e não tem problema, a gente acaba com isso rapidinho, né? Porque tem muita coisa boa para a gente falar, que nem a Miriam estava dizendo, são situações que acontecem na vida da gente, que a gente, com o mapa astral, a gente consegue saber o porquê que isso acontece, e daí a gente vai lá e soluciona e acaba por evitar, né, certos tipos de problemas de uma maneira bem tranquila, tendo o porquê que isso acontece, né, Miriam? Exatamente, escolhas. A gente pode escolher não fazer, né? Quando a gente percebe, a gente pode escolher. Então, assim, a gente tem esse livre-arbítrio a partir do momento que a gente entende que a gente é assim, porque tem coisas aqui que a gente vai entender que a gente é assim, ou traz essas características para o cônjuge, no caso da Luciana, e entendendo que existe isso, a gente pode fazer escolhas, né? Não é hora de fazer tal coisa, ou é hora de fazer tal coisa, né? Muito bem, gente. Estamos ao vivo na live de novo. A live acabou caindo aí, primeiro... A internet que é um negócio de cinema, assim, eu vou ter que contar, mas não dá nada. A gente sabe lidar e vamos firme, né? Então, gente, com a Miriam, né, dando sequência no mapa astral. Não sei se tu acabou, tem mais sobre ela ainda? Então... É profundo, né? Que a gente falou. Exato. Eu trouxe um assunto pontual que ela me pediu sobre o casamento, né? E assim, como eu falei, ela precisa se conhecer, porque ela tem o Sol 28 graus de peixes, no caso aqui na imagem, não sei se aparece, mas enfim, o Sol de peixes e pega Áries. Então, assim... Tu circula com o mouse ali onde está o peixe, que daí eu penso... Isso, aí dá pra chegar. O Sol dela tá aqui. Então, assim, são dois signos. Dois signos que são completamente diferentes, né? Então, tem esse aprendizado aqui, porque é através do conhecimento, consciência, Sol é consciência, Sol é a nossa forma de ver o mundo. E ele vai interferir, óbvio, né? Independente de onde a gente estiver, a gente vai levar esse Sol junto, tá? E Lua, no caso aqui também, a Lua dela tá em Aquário, vocês conseguem ver. Aquário, então, pode ser mais rebelde. Então, as emoções dela serem mais, digamos assim, de buscar por liberdade. E eu diria até um pouco mais fria, por Aquário. Mas ela tem influência de planetas que trazem um lado mais romântico, que é a Vênus. Então, a Vênus vai trazer signos de Touro e Libra, que gostam de estar, digamos assim, com alguém. E quando escolhem estar com alguém, é pra valer, né? Não vai ficar brincando aí com o relacionamento, não. Então, assim, ela tem pontos que eu disse, né? Aquário, que não seria tão amoroso, né? Mas a Vênus vai trazer esses sentimentos mais... como é que se diz? Pra estar junto ali nesse casamento, essa parceria aí, pra vida toda. Aquele chiclete que gruda o casal, né? Mas aqui, assim, bem doce, né? Então, olha que interessante. Esses pontos, né? Ela vai sempre ser assim. Claro que a Lua ela vai mudando de signo a cada 28 dias, ela fez a volta completa no mapa. Então, a cada 2 dias, 2 dias e meio, por aí, a Lua vai mudando de signo. Ela vai transitando. E a gente sente isso. Todos nós sentimos, uns mais, uns menos, uns são mais sensíveis a esse movimento, principalmente as pessoas de câncer, tá? São mais sensíveis a esse movimento da Lua. Mas aqui
No caso, não tanto, tá? Porque aquário não é tão sensível assim. E claro, o ascendente dela também tem outras influências além de um signo, então são 3 signos no ascendente. Então esse corpo físico que os outros veem, porque a gente enxerga na nossa forma de consciência, no nosso sol, mas as outras pessoas enxergam a gente como o nosso corpo físico. E a nossa primeira impressão é o nosso ascendente. Então saber como é o nosso ascendente, para saber como as pessoas estão entendendo como a gente é bem importante. Não sei se alguém aí já ouviu falar, quando chegou alguém e disse assim, pensei que você era brava, pensei que você era não sei como. E é justamente o ascendente que está mostrando isso. E aí depois que te conheci, você não é assim, tal. Daí porque conheceu um pouco mais do teu sol, entendeu? Então é bem isso, é bem essa influência desses signos aí. Então, entendendo um pouco mais de como é emoção para casamento, óbvio, né? Sabendo que ela tem esse lado emocional assim, Sol, como eu disse, o Sol aqui com 2 signos é bem importante ter essa consciência dessa energia de Ariano aqui que talvez ela não saiba, e conexão pisciana, que é muito sensível aqui, até para conseguir entender toda essa demanda desse mapa astral aqui, justamente para não dar, né? Depois dizer, não deu certo por causa disso, por causa daquilo. Porque, assim, a gente precisa entender como a gente é pra gente poder estar junto com alguém e não esperar que o outro entregue alguma coisa pra gente como se a gente precisasse ser completado pelo outro, né? Exato. É o que eu digo, né? Tu não... tem aquela também de tu buscar no outro o que falta em ti, né? Exato. Mas às vezes isso tu busca e não encontra e aí, não, bem na verdade, continua dentro de ti, não mudou nada, Isso. Né? É porque você não encontrou dentro de si, né? Isso aí e o mapa astral, no caso, ajuda a pessoa a encontrar. Nossa, muito, porque a gente entende o porquê da a gente não encontrar às vezes até. Entende? Isso que acho que esse é o segredo, porque, pô, e a gente está falando agora de relacionamento, né? Isso. Mas vamos supor, numa outra eventualidade aí, no trabalho. Eu faço de tudo, me esforço e não dá certo. Por quê? O mapa astral ajuda. Muito, até porque às vezes a pessoa está procurando uma profissão, uma carreira que não necessariamente ela tenha desenvoltura para isso, né? Às vezes o mapa aqui ele aponta muitos caminhos, às vezes o caminho não é esse, né? Às vezes o caminho ela precisa se desenvolver primeiro para depois ela ir para o mundo, né? Às vezes ela tem algum enrosco familiar sistêmico dentro dela, não é com a família, mas é dentro dela que ela está carregando aquilo. E aí precisa olhar para isso também. E é bacana porque a maioria das pessoas que chegam até mim, até hoje, são pessoas que estão buscando, principalmente, se entender. Principalmente aquelas pessoas que às vezes acham assim, não tem mais saída. Não sei mais o que... Então, assim, é como se o mapa fosse a última escolha. Na verdade, deveria ser a primeira, né? Mas como se fosse a última escolha. Me diz aí, se os astros falam alguma coisa que me explicam por que a minha vida tá do jeito que tá. E, na verdade, são as escolhas anteriores. Baseadas em quê? Às vezes não sabe nem no que se baseou para chegar até ali, né? Influência do amigo, a sociedade em si, né? E assim vai, né? Então, quando ela se entende, se conhece através dessa imagem, eu vou repetir novamente, através dessa imagem aqui, que isso aqui é você. Isso foi as escolhas que você fez antes de nascer, junto com os amparadores espirituais, os guias, os anjos, o que você acredita, né? Independente. Essa imagem que foi gerada porque... Eu já ouvi falar muito, né? Não, mas o meu filho nasceu tipo de cesárea porque eu marquei a hora. Porque eu escolhi o signo do meu filho. Vamos combinar. Se não era para ser na hora, tinha acontecido um imprevisto. O neném tinha nascido de parto normal antes. Então, assim, às vezes o seu combinado já estava junto combinado com outras questões também, né? Mas é por isso que eu digo assim, a gente se acha livre, né? Até que o livre-arbítrio até um ponto, exatamente. Tem o livre-arbítrio daqui até aqui, né? É um caminho mais ou menos, né? Miriam, deixa eu passar um aí pra quem tá na live aí, que tu vai valorizar todo mundo aqui e tentar deixar fora ninguém, hein? E se ficar alguém fora, desculpe, a live acabou caindo antes, a gente já fez outra. Janete Colaciol Polita, hoje a Janete tá quase virando a avó aqui, ó. Então pra ela se ligar no... É muito, muito legal saber como é as nossas crianças, principalmente para cuidar delas. Porque às vezes elas trazem umas características bem específicas que a gente acha, às vezes, que é birra e não é. Pois é, né? Veja só. E a Rosane Milani conosco, o Nilson Rosante, a Margarete Machado, o Jefferson Luiz Gonçalves, daí Jeff, a Kerlin Vanderlei, e Vanderlei Keller é o mesmo Instagram do casal, acredito. A Marta Maria Flores conseguiu
recuperar a live aqui. Tu precisa enviar a live pra alguém, o link, alguma coisa, de repente? Mas tá na live agora no eu tô na live aqui no Instagram. Então deixa rolar aí. Tem o pessoal dando oi aí também? A minha mãe que mandou oi aqui, não sei se é a minha mãe, se é a minha menina que tá aí, tá acompanhando junto com a gente aí. Muito bem, mas isso é legal, porque a família tem que estar junto. Eu quero fazer menção ao teu esposo que tá aí, né? Diz o nome dele aí pra galera. O Marcelo. Marcelo, isso aí, né, parceiro? Obrigado que tu veio também. A família é a coisa mais importante do mundo e que bom que o primeiro carinho vem dos familiares, né, gente? Miriam, sobre esse mapa astral aí da moça, tu mais ou menos... Isso. O assunto em específico aqui que eu consigo trazer para ela aqui na live, óbvio, né? Sim, é sobre isso. Claro que se ela quiser saber mais informações mais aprofundadas, enfim, a gente pode, né? Se aprofundar. Não sei se ela não trouxe nenhuma questão aí ao vivo, né? Você não trouxe nenhuma pergunta dela aí ao vivo, né? Aqui na live não apareceu, ao menos então, até agora. Se alguma coisa ela pode... quer abrir mais uma aqui? Vamos. Tu quer ir para essa moça que mandou mensagem no WhatsApp aqui? Deixa eu... A Ivete, enquanto tu vai colocando, eu vou falando, ela botou o horário 9h25. Né? Que o horário de nascimento também não é todo mundo que tem a precisão, né, do horário de nascimento. Gente, enquanto isso que a Miriam vai preparando aí o mapa astral da Ivete, que mandou aqui os dados, você também pode mandar, mas vai ser meio corrido aí. Mas aí fica para uma próxima também, a gente pode agendar uma seguinte questão, né? Gente, tá rolando em Carlos Barbosa a Fest Queijo 2025. Tá bem? E para você que quer comprar o seu ingresso, você entra no site www.festqueijo, tá? E compra o seu ingresso, verifique ali o dia que você quer ir, o horário, que são 2 turnos, né? E aí então você faça como for melhor para você. E a Fest Queijo aqui na Conexão FM tem o apoio cultural de Loja Água de Cheiro, são perfumes femininos, masculinos, hidratantes, sabonetes, splashes, maquiagens e muito mais para você aproveitar e chegar se destacando. A loja Água de Cheiro fica próxima à Praça da Martini, aqui na Avenida Independência, em Garibaldi. Furlanento Tintas, diversas lojas na Serra Gaúcha, Garibaldi, Carlos Barbosa e outras cidades. Você encontra as tintas que são referência, tintas nacionais e importadas, tintas automotivas e também insumos, para você ter os melhores materiais. Faça uma cotação com quem entende de tinta e está há quase 40 anos no mercado. Pub Porão do Barba, em Carlos Barbosa, local especial para você curtir as melhores músicas. Tá bem? O Pub Porão do Barba está localizado junto ao posto de combustível, ali na praça, bem no centro, na praça de Carlos Barbosa, onde era Electric Circus, no ladinho, bem encostado, bem fácil encontrar. E a EG Aquecimento, gente, a EG Aquecimento está com você nos melhores momentos. A EG Aquecimento tem lareiras de alto rendimento, conta com um sistema de aquecimento para água em geral, fogões a lenha italianos e sistema de calefação. A EG Aquecimento 3462-5843. Me diz aí qual que é a cidade dela, da Ivete. Garibaldi nasceu. Tá. Nasceu em Garibaldi, a Ivete. E qual que é a dúvida dela? Santa Maria, ela não botou. Ela Ai, botou. meu Vê Deus. pra mim aí. Vamos ver a nível profissional então. Profissional? Vamos escolher nós por ela aí. Tá bom, então. É que daí não tem erro, né? Não Pois tem erro. é que tem muitas opções aqui, a gente pode falar de muita coisa, né? Por exemplo, só do sol dela, por exemplo, aqui já é um bom papo, né? Pois é, né? Mas olha só, olha o mapa dela, que diferente, né? Você está acompanhando lá o mapa? Vamos Consegue botar ver? aqui. Olha a diferença do mapa dela pro mapa da outra pessoa. Pois é, né? A maior pânico e a maior dúvida das pessoas são isso aqui, ó. Vocês conseguem ver lá? Dá pra ver bem direitinho lá. Geralmente elas querem dizer, meu Deus, o que é isso? Essa maçaroca, esse monte de risco aí. Calma, a gente ainda nem vai olhar para esses riscos, a gente vai olhar a outra parte, a mandala em si, tá? Pessoal, porque chegou na live agora e tá vendo a Miriam aí, o mapa no lado aí, Isso. é o mapa astral, né, gente? Com a Isso. data de nascimento, com informações do horário de nascimento, pedido que você deseja, dá para identificar certos probleminhas que a nossa vida está tendo, né? A gente vai estar falando aqui agora, né, a pessoa nem pediu quais são as informações, qual é a pergunta exata, né? Então, assim, o mapa tem muitas informações. Se vamos falar da área profissional dela, a gente vai pegar um ponto bem sensível, tá? Nossa, um ponto bem sensível do mapa dela. Então, não sei se a gente vai falar disso, não. Claro que cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, tá?
E pode ser que não seja, como eu estou falando. Pode ser, tá? Porque, como eu disse, tem os dois lados. Os dois lados de ser ou não ser. Eu olho e eu percebo. Talvez não seja, né? Mas, como ela tem muita influência, vocês conseguem ver essas influências aqui, ó. Vocês conseguiram ver lá na imagem? Dá pra ver, será? Mexe o mouse aí. Tô mexendo. Isso aí. Não é fácil. Deixa que eu vou aumentar um pouquinho mais eu vou colocar as outras aqui na imagem. Eu vou aumentar um pouquinho mais a tela aí do computador. Pera aí, gurizada. Aqui ao vivo a gente faz mesmo. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Aí. Arrasta abaixo. Aí. Então, assim, a área profissional dela tem muita influência aqui, ó. Então, essa influência, como eu falei, pode ser um pouco mais desafiador de falar, tá? Para a pessoa receber. Pode ser que não, como eu disse, mas a tendência é que seja. Porém, independente da profissão que ela for, da carreira que ela esteja construindo, é muito abençoada, tá? Muito abençoada. Esse ano vai ser muito bom para ela. Desde que ela esteja alinhada, claro, o mapa não é só isso, né? É muita coisa. Mas aqui, como tem o regente do ano, tá aqui dentro, então assim, expandir na área da profissão, expandir na carreira, crescer na carreira, né? Pode ser um ano disso sim, tá? Mas assim, ó, vou dar um exemplo clássico. Mas eu não expandi na minha carreira. Passou 2025, chegou o ano novo, 2026 e nada. Mas você aceitou os convites novos? Mas você quis mudar de cargo, fazer algo diferente? Então, tudo isso são escolhas, gente, são escolhas. Sabendo disso, a gente pode escolher mudar, melhorar, né? Tanto que, por exemplo, eu vim morar em Garibaldi, né, em 2020, meio a pandemia. Eu vim morar para Garibaldi e voltei para Coronel Flor, né? Então, assim, são escolhas. A gente, baseado no mapa, sabendo como a gente é e as tendências que a gente tem, a gente escolhe fazer. Entendeu? Então, assim, são escolhas baseadas no quê? No meu mapa, no que eu quero, né? Da forma como eu quero viver a minha vida, a gente faz as escolhas. Você fazer uma pergunta, seria correto dizer, ó, o mapa está mostrando isso para ela. Mas não é que vai cair automático, ela tem que dar os próximos passos. Exatamente. Não surge do nada, a gente precisa estar caminhando justamente, a gente precisa estar fazendo a nossa parte. Isso. É como eu disse, pode ser um ano muito abençoado da carreira, profissão no caso aqui, né? Mas pode ser também um exagero de coisas não tão legais, né? Pode ser um exagero, uma avalanche, uma coisa não tão legal e da outra, sabe? Quando começa que não vai, pode ser também. Porque isso depende das nossas escolhas antes. Né? A gente vai escolhendo e vai construindo uma carreira, né? Vai construindo um passo de cada vez, né? Então, um sim dado, às vezes, errado, ou um não dado errado, vai ter consequências. E né? não, às vezes, é falar sim, né? Que nem se ouve bastante. Depende do caso, é exatamente porque isso. É não para os outros, mas é sim para ti. Exato. Então, depende muito disso, né? E eu falo isso em relação dela não ter, digamos que pode ser que não seja legal, porque ela tem dois signos no Sol que podem trazer essa característica, tá? E ser, como eu olhei primeiro, ser muito benéfico por causa de outras características que eu olhei no mapa. Então, assim, são várias, precisava juntar tudo pra fazer, né? E pra entender também quais os caminhos que ela já tá chegando, porque, assim, mapa astral é troca, tá, gente? Mapa astral é troca. A gente precisa estar trocando as ideias junto, porque a gente consegue pegar uma linha de raciocínio melhor. Por exemplo, eu estou trazendo aqui que a pessoa tá né, a carreira dela tá deslanchando. Tá, mas não tá. Não é assim. Tá, mas então vamos olhar lá atrás, no mapa todo, né? E entender que, a partir do momento aqui, a gente já começou a dizer não, ou sim, né? Escolha diferente. E aí ter as consequências lá na frente. Então, assim, é legal a gente ter um olhar total, né? Principalmente junto, né? Que no caso, eu não tô conseguindo acompanhar com a pessoa se realmente a vida dela tá deslanchando, tá vindo essas oportunidades, ou se tá sendo aquela avalanche de coisas que não são tão legais. É que, assim, né, Miriam, esse nosso papo aqui é, primeiro, para desmistificar o preconceito que existe de algumas pessoas, que é natural, e, enfim, a gente está aqui para esclarecer. E, segunda situação, é para despertar, né, aquela palhinha nas pessoas, né, gente, para vocês aí terem a curiosidade. E aí pode buscar no Instagram o perfil da Miriam, que é o Miriam_Floss_Garcia, para tá tirando dúvidas aí, quem sabe fazendo o mapa completo e descobrir
na tua vida o que talvez é aquela pedrinha no sapato aí que tu, pô, o que é isso, o que é que não tá descobrindo. Numa dessas aí tá, ó, facilzinho. Viu? Sim, eu faço também esse atendimento, que eu chamo, que eu trabalho muito com mapa terapêutico, né? Por que é terapêutico? Porque ele vai ser utilizado na prática, na vida, muito mais do que o astrologuês. Eu estudei muito assim na parte de chegar aqui e não falar o astrologuês, que é o maior desafio para os astrólogos, para quem começa a estudar, é desmistificar as palavras, usar as palavras corretas para as pessoas entenderem. Porque a gente acaba entrando no mundo da astrologia ali e falando as palavras que estão ali, né? Uhum. Então, assim, por que terapêutico? Porque a gente vai usar para o pessoal se auxiliar, se entender, se conhecer e utilizar. Principalmente, porque o mapa ele é o guia para nós utilizar como se fosse o Waze, como se fosse o GPS, o Maps, né? É verdade. É bem assim. Então, assim, aqui eu tô falando, a gente tá trazendo um ponto, mas eu trago também esse ponto, às vezes, no atendimento. E aí, eu vou olhando os pontos específicos que vão chegar naquela pergunta que a pessoa fez, né? Através dessa troca de conversa. Não é só eu falar, não é só eu dizer o que tem ali, mas sim essa troca de entender o que está acontecendo na vida da pessoa, para que a gente possa chegar no caminho que ela está buscando. Gente, quero botar vocês no desafio aí, viu? Quem tá na live agora aí, quem tá no FM tá só ouvindo e imaginando as coisas, tá tudo ótimo, inclusive. Mas quem tá na live, eu tenho certeza que tu tem um amigo que já falou sobre isso ou tem muitas curiosidades. Então compartilha essa live com ele. Clica aí, compartilha e já envia para ele. Ó, tu falou sobre isso um dia, eu sei que tu gosta, dá uma olhada nessa live e vê o que tu disse. Quem sabe lá a gente tá auxiliando também ele que tá, ou essa pessoa, né, ele ou ela, enfim, que tá com dúvidas ou tá precisando, né? Às vezes perdeu, sei lá, perdeu alguma coisa, alguma coisa que gostava, não importa o que tá na sua vida aí meio, né? Quem sabe lá não tá a solução aqui no mapa astral dessa pessoa, né? Sabe que o mapa chegou pra minha vida, tipo, quando eu cheguei nele, era num ponto que eu também não tava muito legal da minha vida, né? Eu internamente. Então, enquanto o externo me via normal e bem, o meu interno não estava bem. Então, assim, eu cheguei a ir buscar o meu mapa astral justamente porque, assim, só posso fazer uma vez na vida. Não, a gente usa o mapa para a vida inteira. Então, a gente vai buscar ele sempre que a gente quiser. Se a gente quiser prever alguma coisa, a gente vai olhar o mapa. Se a gente quiser entender alguma coisa que... Por exemplo, agora, os acidentes que estão acontecendo com as crianças, a gente consegue ver isso no mapa também. A gente consegue ver os casos, os descasos com as crianças ali, no caso que aconteceu. Eu fui buscar o mapa. Eu fui lá olhar e entender o que aconteceu no momento exato para que as coisas acontecessem que não são tão legais. Eu, como mãe de 2 crianças em casa, a gente fica com o coração na mão, né? Meu Deus. Então, eu fui lá ver, porque a imagem do céu revela o que a gente está reagindo aqui embaixo. Tanto que eu trago o céu do momento no YouTube para todo mundo. Liberado para todas as pessoas verem. Justamente por causa disso, que a gente tem essa escolha, mas a gente tem essa reação quando a gente não escolhe. Porque quando a gente escolhe, a gente é consciência. Quando a gente reage, é só emocional. Então, a gente simplesmente só vai, sem pensar. E aí que está o perigo. Então, sabendo que a gente pode reagir de algumas maneiras não tão legais, a gente pode pensar primeiro. Opa, já estou reagindo e não queria reagir. Então, é bem utilizar isso mesmo no dia a dia. Eu queria te perguntar aí, Miriam, tu citou que o mapa astral é para a vida inteira. Acho que é interessante a gente até esclarecer isso aí para a audiência, porque são situações diferentes. O mapa astral é baseado na hora do teu nascimento, que não vai mudar, na data do teu nascimento, que não vai mudar, né? E no teu nome, bom, aí também é outras coisas. O nome não é, aqui não vem, não vem ao caso. Não vem ao caso, não. Tá, então na data do nascimento e na hora, né? E na cidade, estado, país. Que também não vai mudar. Que também não vai mudar, né? Então é por isso que é bem diferente de tarô, de búzios e outros tipos de adivinhações. Porque daí sim envolve a energia, o teu momento, isso aqui é ciência, a vibração, né? É diferente. Isso aqui é os astros. Né? E assim, é um cálculo, né? É matemático, né? É um cálculo daquele momento. Não tem... se abrir nesse, que nem eu tenho aqui nessa imagem que é aberta, tem outros aplicativos, outros sistemas que vão abrir, sempre será isso aqui. Esse é o Natal, ele é fixo, digamos assim, porque é uma foto, não vai movimentar. Nesse momento, o Sol está movimentando, a Lua está movimentando, os planetas estão movimentando? Estão. E a gente está sentindo e reagindo aqui embaixo. Isso, tanto que a gente já está sentindo, não sei se você aí de casa está sentindo, mas eu já percebi, já faz uns 2, 3 dias, que as videochamadas já estão travando, fica falhando voz, fica a imagem às vezes meio falhando,
computadores, notebooks, já começam às vezes não abrir páginas, porque a gente já está na área de sombra que a gente fala, né? Eu não gosto muito porque as pessoas às vezes não entendem, né? Porque a área de sombra de Mercúrio retrógrado, que já está chegando aí. Então, semana que vem vai começar para valer Mercúrio retrógrado, mas a gente sente antes. Por quê? Porque a gente vai trabalhar essa área que a gente já está sentindo agora. Então, assim, a gente tem um iniciar antes do que vamos ter. É como se fossem uns sinaizinhos, assim, do que a gente vai sentir daqui a pouco. Beleza, beleza. Miriam, tu consegue a minha aí? Ó, gente, é o seguinte, Vamos abrir. Vai rolar o meu mapa astral aí, e é sobre trabalho, o meu também, profissional, lado profissional, né? Então, para vocês aí terem um pouco dessa curiosidade aí, tomara que seja coisa boa aí, né? Vai vir... A gente dá risada, né? Mas é para levar na parte alegre mesmo, viu? A situação, tá, pessoal? Para encorajar todo mundo aí a se botar, a descobrir, enfim, né? Pessoal, por que nós temos que descobrir as coisas, né? É porque se tem algum auxílio que a gente consegue pegar para agregar e dar uma impulsão na tua vida, aí a gente faz isso aí, horas aqui. A gente faz isso aí, né? Gente, são 12 horas e 35 minutos, até que a Miriam vai preparando ali, tem um recadinho importante para passar para vocês, um recadinho da APM, gente. A APM promove no dia 17 de julho a 6ª edição do Fórum de Gestão de Pessoas, com direito a certificado. O fórum acontece à tarde no auditório da APM. Na promoção estão palestras sobre liderança consciente e o futuro do trabalho, com Bianca Cartelli, o segredo das melhores empresas para trabalhar, com Rosângela da Costa, e gestão por confiança, ambientes psicologicamente seguros, com Ivadete Marim Ravanello. A promoção do Fórum de Gestão de Pessoas é do Grupo de Estudos sobre Mão de Obra da APM, com patrocínio da Cressol. Já nos dias 23, 24 e 29 de julho à noite, e está chegando aí mais uns dias, a APM promove o curso do Posicionamento ao Conteúdo, sua marca no digital, com Diego Frigo. É uma oportunidade especial para quem enfrenta dificuldades para se posicionar nas redes sociais. As vagas para os 2 cursos são limitadas. No site da APM, www.apm.com.br, você confere mais informações. APM, inspirando pessoas, inovando negócios. Muito bem, gente. Ó, certifique-se. Posso falar alguma coisa assim, Pode. bem marcante aqui no mapa? Assim, reto direto, uma palavra bem... usar aqui. Bem boa. Na tua profissão, você senta em casa? Hoje sim. Viu? É um ponto bem importante aqui do mapa, que a gente olha carreira e profissão, mas tem muita coisa, já deve ter trocado de profissão algumas vezes. Já. Baixa um pouquinho só o teclado, o mouse, não o teclado, desculpa. Tá. Aqui. Pra Miriam, assim, a tela. Isso. A tela. Agora sobe um pouquinho só pra cintura. É que ele não vai só, ele vai... Tá, então pra baixo. Aí, pronto. Assim. E tu vai trabalhar com mais em cima. Sim. Pediu carreira, né? Uhum. Então, carreira, tem muito assunto aqui em carreira, olha só. Olha aqui, muita coisa. Pois, né? Então, assim, e como eu disse, de repente, talvez as outras carreiras não se sentiam tão em casa, talvez. Olha, na realidade eu troquei 2 vezes só de carreira. 2 Não vezes? foi tanto, mas vai ver isso aí, retrata o que, gente? Bom, vai falando tu aí. Eu tô ouvindo. Não, é que assim, a forma de trabalhar, digamos assim, de ser reconhecido, eu diria, não nem tanto de trabalhar, mas de ser reconhecido, tá? É aquela questão de ter segurança, de realmente, de aquilo que, né, traz segurança, principalmente segurança emocional, segurança de dizer, estou em casa, trabalhando, né? Não é levar trabalho para casa, é aonde trabalha se sentir seguro, tipo assim. Certo. Mas como o teu sol tem influências de mais do que um signo aqui, ó. Mais 2 signos, tá bom? O que a tua consciência, assim, só tem mais 2 signos, assim, junto aqui, né? Então, assim, a forma de ver o mundo, né? A forma que você pensa, digamos assim, tem influência de Mercúrio. Então, esse Mercúrio que vai estar retrógrado aí influencia aí a forma também de... E aí ele traz os signos de Gêmeos e signos de Virgem. Então, Gêmeos é a comunicação, então nada à toa, né? Está comunicando aqui para todo mundo. Claro que, só que assim, Gêmeos, no caso, ele tem múltiplas tarefas. Então, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, poder escolher o que quiser fazer. Porque ou ele faz, os Gêmeos, né, no caso, ele faz
várias profissões, vai trocando, de tempos em tempos muda. Cansei, vou para outra coisa, cansei, vou para outra coisa, cansei, vou para outra coisa. Ou ele faz várias ao mesmo tempo, tá? Então, essa influência no teu sol pode te auxiliar nessa forma de ter várias ideias ao mesmo tempo e pensar em várias coisas e não se perder, que é muito, muito interessante. Mas pode também ser aquela coisa, não, agora eu foco nisso, agora eu vou focar naquilo. E traz a área da comunicação também, óbvio aqui, né? Mas, como eu disse, o câncer gosta de ter essa segurança. Então, na área do trabalho, trazer essa coisa de aconchego, de cuidado, né, como uma forma de reconhecimento que as pessoas vão te ver, né? Tá vendo quanta coisa que vai surgindo aí, né, gente? E claro, tem uns pontos aqui que a gente não pode trazer ao vivo assim também, né? Mas isso é, né, em relação à forma que as pessoas enxergam, tipo assim. Mas a gente fala, tipo, por exemplo, finanças, tem outra área, tem a área de como os colegas de trabalho ou chefes, enfim, né, na área do trabalho tem também influências aqui em outros pontos do mapa. E lembra, né, a gente não é só sol, a gente é lua, ascendente. Então aqui tem 2 signos, aqui tem mais um signo, que é um planeta que vai trazer influências, né? Aqui a princípio é só um, então o emocional só mais um, assim, já damos conta do emocional ser só um signo, né? Porque sim, já não é fácil manter. Exatamente. Quem tem 3 quadros, assim, com uma pessoa que vos fala, daí já é complicado, porque é complicado muda pra muito, pro né? teu marido. Para as pessoas, às vezes, é complicado, né? O lado emocional, né? O inbox aqui é só pra quem tá vendo, né? É que, gente, tem o esposo da Miriam, tá aqui, né? Então vale dar uma risada aí pra alegrar o ambiente, né? É que assim, né, pessoal, a Miriam tá só falando coisa boa aí, né? Com certeza não é só flores esse caminho aí, né? Ó, pra quem consegue enxergar a imagem do mapa, vai conseguir ver essa montoeira de linhas aqui, né? Uhum. Então vai entender também que aqui podem aparecer várias pedrinhas no sapato, como você trouxe antes, né? Exato. Porque é sobre isso também, né? Porque câncer precisa ter uma boa base familiar para também estar se sentindo seguro para ir para o mundo, né? Pois é. E tem, né? Nesse caso aí eu posso falar de boca cheia que a base familiar tá bem... E precisa estar bem sólida, legal, né? Assim. Precisa estar bem sólida para que consiga ir para o mundo tranquilo, digamos assim. É verdade. Vai com segurança, né? E eu diria que aqui ainda também vai ter influência das mulheres, do lado materno, da mãe, ou enfim, vai trazer influência aqui também. É isso aí, gente. Olha só. São 12 horas e 42 minutos. Viram que ele só pediu no lado profissional, né? Não quis saber de outras coisas, né? Não, e daí ia dar um nó de cobra aí que de tanto traço pra cima e pra baixo. Gente, vocês não esperavam ter um programa assim hoje, numa sexta-feira, né? Mas é isso aí, a Rádio Conexão trouxe para vocês hoje a Miriam Flores Garcia, né? Para falar sobre mapa astral. Miriam, agora a gente falou sobre todos nós, as outras pessoas, mas vamos falar um pouco de ti. Quem é Miriam Flores Garcia? Olha... Por o pessoal te conhecer, sabe? Uma pergunta. Então, Miriam Flores Garcia, para quem não me conhece, né? Eu trabalho muito nessa área das terapias, mas principalmente da astrologia, né? Com astroterapeuta, né? Então, eu que fui criada lá no interior, na colônia, até hoje agora a gente voltou para morar no interior, justamente para que a gente tenha essa base de estar a liberdade, digamos assim, não ter influências, né? E hoje trabalhando, né, então também na área da astrologia, ajudando as pessoas, auxiliando elas a entender esse lado que às vezes está oculto para elas, mas que está muito presente na dúvida, no medo, na insegurança. Então, quem precisa às vezes, quem gostaria de saber previsões, né, para a vida, mas principalmente se autoconhecer, se entender. Eu trago muito isso para as pessoas, principalmente porque eu comecei por mim, então eu trabalhei isso em mim e hoje eu estou disponível a auxiliar as pessoas a se entenderem e se conhecerem também. É que esse ponto aí é um ponto chave para muitas pessoas. Quando a gente se encontra no mundo e a gente conseguiu se ajudar, né? Hoje eu tô legal, consegui me ajudar. Agora eu consigo ajudar alguém. Exato. É assim, primeiro eu, depois os outros. É a mesma base de quando a pessoa vai viajar de avião, né? Primeiro bota a tua máscara para poder salvar alguém. É assim que primeiro tu, depois os outros. Miriam, eu falei que aqui a hora aqui é a jato, né? A gente vai falando e quando vê, vai e infelizmente chega uma hora que acaba. Tudo que é bom acaba também, né? É chato, né?
Mira, queria te agradecer em primeiro lugar, né? O pessoal que está na live também. Deixa eu citar quem... entrou muita gente que eu tenho medo de deixar alguém fora. Eu vou tentar acertar todos aí, viu? Ademir Vargas conosco, a Lenara Aime, Ivete Baruf dando um oi. Ó, entrou na live Ivete, não sei se tu pegou o início aí, mas a live vai ficar aqui no Facebook, viu? Então vocês vão poder acompanhar tudo isso depois também. A Yara Miotti Canan, a Erni João Scheffer, o Marcos Paulo Cândido, a Cicleia Scheffler também conosco, a William Christian, né, perdão, Marcos Flávio de Lima, Lucinir Clara, oi Lucinir, tudo bem? E o, até mais para baixo, João Lauter Santos e Marisa Vieselli. Uma coisa que eu ontem acompanhei a live também, e as pessoas às vezes buscam, por exemplo, por emagrecimento e não conseguem chegar ao ponto que querem, e o mapa auxilia muito nisso também, entender, né? Tanto que eu não buscava por emagrecimento quando eu busquei o mapa, mas, né, usando o gancho, digamos assim, eu emagreci 10 quilos depois de ter feito meu mapa, só por me conhecer. Porque justamente eu não estava me consumindo por compulsão, por esconder algo, então eu não estava, né, comecei a me cuidar mais, porque eu comecei a me entender, olhando o que eu sou, quem realmente eu sou, não que os outros dizem que eu sou, porque às vezes a gente ouve tanto da infância, enfim, ouve os outros dizendo características nossas que a gente não é. Principalmente, às vezes, a gente vai só olhando o signo. O signo tal, por exemplo, aqui o signo de câncer é só emocional. Não é só assim, né? Não é só assim. Então, quando a gente entende que a gente tem mais informações da gente e realmente aquilo ali a gente pega pra gente. O que a gente não é, a gente deixa aí, porque são as informações dos outros, a gente se liberta de muitos fardos, muitos pesos. Então, a partir do momento a gente consegue também estar mais consciente de quem a gente é para a vida, né? Então, libera fardos, né? E esses fardos às vezes são em quilos. Bem colocado aí, né? É o que eu falo, né, gente? Principalmente, a gente está usando esse exemplo de quilo porque ontem, na quinta-feira, tem um programa aqui, aliás, tem o quadro no programa Hora da Comunidade, o quadro Papo com um Especialista. E ontem foi sobre emagrecimento, né? Nutricionista, enfim. É a mesma lógica, o mesmo exemplo de tu estar segurando uma caixa cheia de pedra pesando aí 10 quilos, 20, 30 quilos. Quando tu perde esse peso do teu corpo, é tu largando uma caixa. É pesada essa caixa, não é? E tu leva ela todos os dias. Tu toma banho segurando essa caixa, tu vai dormir, tu acorda segurando essa caixa, tu toma café, tu vive, tu trabalha segurando toda essa caixa cheia de pedra. Essa carga, né? É um fardo enorme, né? Nossa. Então, eu não percebia que eu tinha, 10 quilos a mais. Pensa 10 quilos quanto é. Né? E no momento que eu comecei a me conhecer, foram, assim, não precisei, não busquei terapia, digamos, emagrecimento, nada, eu simplesmente eliminei. E não foi de perder, de encontrar, não, eu eliminei mesmo, pra sempre. Mas por quê? Porque tu achou o teu caminho, né? Exato, porque eu parei de engolir as minhas emoções, porque às vezes eu engolia coisas que eu não queria, porque eu queria engolir. A gente acha que não quer, mas a gente quer, porque a gente escolhe engolir aquilo, ou escolhe soltar. E tem aquela também é que tem outro lado da moeda também, Miriam. Eu não quero me incomodar com aquela pessoa, daí eu não vou me indispor, e às vezes não é nem... O dizer não para mim, sim, para os outros. Tu tem como tu falar não, sem tu se machucar também. Tu tem todas essas nuances. Porque assim, você vai viver com você a vida inteira, com os outros não. Perfeito. Vai sair um cortezinho legal aí pra botar na internet depois aí. Gente, Miriam, brigadão aí por ter vindo aqui na Conexão. A gente esclareceu esse assunto aí, ficou uma live fantástica. Uma pena que no início a live acabou caindo por causa da internet, mas a gente montou e a grande maioria ficou nesse pedaço aqui dessa outra live. Mas tem muitos esclarecimentos, tira dúvidas. Você, deixa eu pegar, vou botar o teu arroba aqui na live. Isso. Gente, conheça a Miriam Flores Garcia no Instagram. Miriam, _ aquele tracinho na parte de baixo. Eu vou botar escrito na live aqui. Já tá ali, ó. Eu coloquei assim justamente para que as pessoas entendam quem eu sou. Até porque tinha outra Miriam, na época que eu criei. Aí eu disse, não, vamos criar um diferentão aí, porque... Botei o link na live aqui do perfil dela. Conheçam, acompanhem o perfil dela, tá? Para vocês ficarem por dentro um pouquinho mais do mapa astral. E quem sabe lá, vocês fazerem um mapa astral completo da sua vida com a Miriam aí. Miriam, deixa o teu telefone também. O número do teu telefone. Meu telefone é 54996085726.
Peraí que eu vou escrever aqui que fica melhor. Diz aí, 549... 96 Tá? 08 Tá? 5726. 26. Ok. Ok. Então tá, gente. Quem quiser aí, tá chamando a Miriam. Eu quero agradecer, principalmente o convite aí pra gente poder estar abrindo esse mistério do mapa astral aí pra todo mundo aí que gosta, que gostaria de saber, às vezes tem um pouco de receio. E na verdade, o nosso mapa é nosso, a gente escolhe como a gente quiser, independente das outras pessoas saberem o que é o nosso mapa, não tem como elas interferirem na nossa vida particular, porque as escolhas sempre são nossas. Isso aí ninguém tira, né, gente? Muito bem, pessoal. Obrigado por tudo aí, todos vocês que estiveram aí, a Miriam que se disponibilizou, o esposo também que veio aí, sejam sempre bem-vindos. Continuem na programação da Rádio Conexão FM, curtam nossos conteúdos, compartilhem. Obrigado por estarem conosco no Instagram. Somos mais de 10.300 seguidores. Aqui no Facebook, mais de 25.600 seguidores. Estejam conosco. Obrigado a todos que estão já conosco aí, compartilhando nossos conteúdos, confiando na nossa informação. A gente segue com um crescimento bem legal aí. Você que precisa também divulgar o seu empreendimento, seja um apoiador da rádio e divulgue seus conteúdos para mais pessoas. Valeu, turma, um forte abraço, tudo de bom!